Vamos lá, pessoal, para mais um assunto da reforma trabalhista, agora com o negociado sobre o legislado. Várias pessoas dizendo que todos os empregados perderam todos os direitos, porque agora a empresa poderia fazer de tudo, que ela poderia negociar além da lei, tirar direitos, etc. Mas nós sabemos que isso não é verdade. A legislação veio para flexibilizar as relações de emprego e de trabalho, veio dar mais autonomia entre as partes, desde que elas ajam com boa fé. Essa é a intenção. Ninguém cria uma lei com a intenção das duas partes agirem com má fé. Beleza? E agora nós vamos tratar de uma figura nova, uma figura diferente da que nós estamos acostumados, que é o hipossuficiente. No direito do trabalho, nós sempre tratamos o empregado como o hipossuficiente, aquele que não tem as mesmas condições que a empresa tem. Por isso que ele é protegido, por isso que existem vários princípios que o protegem. E esses princípios ainda estão mantidos, mas com algumas observações novas que nós temos que prestar atenção. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Agora, nós temos a situação do hipersuficiente. Quem é essa pessoa? Quem é o hipersuficiente? A pessoa que recebe 2 vezes o teto do regime geral de previdência social. Pessoal, 2 vezes o valor do teto corresponde a R$ 11.062,62. Ou seja, é um valor razoável. É uma pessoa que geralmente ganha salário, ele tem condições intelectuais, condições financeiras de tratar sobre assuntos, por exemplo, como esse que o artigo 507A trouxe como inovação. O que o artigo fala? Que agora poderá ser pactuado cláusula compromissória de arbitragem. E essa iniciativa, pessoal, pode partir do empregado ou do empregador. É claro que ela vai partir do empregador. Dificilmente o empregado vai em busca da empresa para firmar uma cláusula dessa. Por quê? Quais os efeitos dessa cláusula? Vamos lembrar o que é cláusula de arbitragem? É aquela cláusula que se define o local onde poderá ser resolvido um futuro litígio. Ou seja, se existir um litígio entre o hipersuficiente e a empresa, esse litígio, se houver cláusula compromissória de arbitragem, ele será discutido em uma corte. Onde será essa corte? Onde eles escolherem. Por que eles vão criar uma cláusula dessa? Para facilitar o acesso entre as partes e melhorar o poder de negociação entre eles. Isso não significa perda de direitos. Nós sabemos que na corte o advogado de ambas as partes poderá comparecer e ali eles vão discutir o direito de cada um. Beleza? Pessoal, a lei de arbitragem é a 9.307 de 96. Ok? Nós temos que lembrar que os conciliadores terão que ser treinados para resolver esse tipo de litígio, porque eles não estão acostumados com esse problema que a Justiça do Trabalho enfrenta todos os dias. Então eles vão ter que se adaptar a essa nova regra, porque novos litígios serão discutidos em cortes arbitrais, beleza? Outro assunto interessante, pessoal. Qual seria a tese de defesa de uma empresa em um contrato que tem cláusula compromissória de arbitragem? Incompetência absoluta. Se essa cláusula existir e o empregado demandar essa ação na Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho não mais será competente, ou seja, esse processo deverá ser extinto sem resolução de mérito. Só que o empregado, ele poderá também criar uma tese. Qual que seria a tese de defesa dele? Que essa cláusula é nula, já que a empresa impôs a ele essa assinatura. Então nós vamos ter essas duas discussões que provavelmente o TST vai criar uma súmula para tratar sobre a abusividade ou não das cláusulas de arbitragem. Beleza? Vamos lá, pessoal, para mais um quadro para tratar sobre o negociado sobre o legislado, sobre uma inovação muito importante que a reforma trabalhista trouxe, com um assunto muito polêmico, porque neste dispositivo 611A
diz realmente que o acordo e a convenção coletiva de trabalho têm prevalência sobre a lei. Muitos debates foram feitos na televisão, no rádio. Não, no rádio não. Vamos voltar. Pessoal, vamos lá para mais uma aula sobre o negociado, sobre o legislado. Assunto polêmico que a reforma trabalhista trouxe, e para as pessoas que não estudaram ainda sobre este assunto, nós temos que entender que não serão todos os assuntos que poderão ser negociados, bem como poderão ter mais valor do que a lei em vigor. Serão assuntos que nós vamos estudar aqui, alguns exemplificativos e outros taxativos. Mas antes disso, vamos lembrar o conceito de acordo e convenção coletiva. Pessoal, o acordo coletivo é aquele acordo feito pelo sindicato dos empregados com as empresas. Ou seja, um sindicato que tem uma categoria econômica que abrange vários empregados vai negociar algum direito dos empregados com as empresas. Tudo bem? Em relação à convenção coletiva de trabalho, dois sindicatos, sindicato dos empregados com sindicato dos empregadores. Eles negociam direitos trabalhistas que não podem ser inferiores à lei hoje, certo? E esses direitos são previstos em convenções coletivas de trabalho por meio de cláusulas contratuais. É como se fosse um contrato entre as empresas e os empregados que tem abrangência territorial de acordo com o sindicato. Tudo bem? Pessoal, vamos lá. Artigo 611-A. Ele traz essa seguinte redação: acordo e convenção coletiva de trabalho tem prevalência sobre a lei, entre outros. Pessoal, esse entre outros aqui significa dizer que outros assuntos poderão ser tratados em acordos e convenção coletiva, tá bom? Então é um rol exemplificativo que tem os incisos 1 ao 15, certo? Rol exemplificativo. Eu vou citar 3 exemplos de assuntos que podem ser negociados por meio de acordo e convenção coletiva de trabalho: intervalo entre a jornada de trabalho, a questão do PLR, que é o participação no lucro das empresas. Tudo bem? Esses são os assuntos que poderiam ser tratados por meio de acordo e convenção coletiva, tá bom? Lembrando que são 15, então vocês têm que ler os 15 para verificar assuntos que poderão ser tratados e que terão prevalência sobre a lei. O que isso significa? Que as empresas terão mais autonomia com os sindicatos para negociar assuntos específicos para que eles possam melhorar o rendimento empresarial, bem como uma negociação mais flexível com esses empregados. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. O parágrafo 2º do artigo 611-A, ele fala que a boa-fé contratual, ela significa dizer que ela deve existir sempre e que a contraprestação recíproca ela não precisaria ser expressa, não precisa ter nenhuma cláusula expressa dispondo sobre a contraprestação recíproca, mas ela deve existir sim, pois toda negociação entre sindicatos e empresas, elas têm que ter essa contraprestação recíproca, ou seja, um cede um pouco, a outra parte cede um pouco, para haver uma questão de igualdade entre as partes, mais flexibilidade, porém direitos recíprocos. Um tem que ceder um pouco, a outra parte também, como se fosse um acordo na Justiça do Trabalho. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Parágrafo 3º, redução de salário. Pessoal, essa previsão existe, está inclusive nos incisos do artigo 7º da Constituição Federal, e lá dispõe que só é possível por meio de acordo ou convenção coletiva. E essa inovação trouxe o seguinte: redução do salário e tem uma proteção sobre a dispensa motivada durante a vigência do acordo ou da convenção coletiva. Ou seja, traz mais proteção para o empregado, já que ele já está tendo um prejuízo que seria
uma diminuição do seu salário. Tudo bem? Pessoal, agora sobre o artigo 611b da reforma trabalhista, que trata sobre os objetos ilícitos que não poderão ser negociados por meio de acordo e convenção coletiva. No caput ele deixa claro e fala que exclusivamente os incisos abaixo não poderão ser tratados, ou seja, esse rol, a princípio, ele deveria ser analisado de forma taxativa, ou seja, não caberia demais inclusões nesse rol sobre assuntos que não poderiam ser negociados. Porém, já temos algumas discussões de alguns doutrinadores e também temos alguns assuntos que já foram consolidados pelo TST, que são considerados assuntos que não poderiam ser tratados por meio de acordo de convenção coletiva. Ou seja, estamos diante de um rol taxativo que ele poderá ser considerado exemplificativo no futuro. Ou então, poderemos ter alteração futura deste artigo com a inclusão de novos incisos com esses assuntos que não poderiam ser negociados. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Esse artigo ele tem 30 incisos. E um detalhe muito importante, o legislador praticamente copiou e colou o artigo 7º com todos os seus incisos da Constituição Federal. Dentre eles, a questão do DSR, da licença maternidade, da licença paternidade, porque são direitos constitucionalmente garantidos, tá bom? Vale a pena a leitura de todos os incisos, tá bom? Para vocês, de fato, entenderem todos os assuntos que são objetos ilícitos. Lembrando que o parágrafo único do artigo 611b, ele fala que duração de jornada e intervalo não são assuntos relacionados à higiene e segurança do trabalho. Ou seja, eles poderiam ser negociados, já que dentro desses incisos aqui, ele traz que as normas de higiene e segurança do trabalho não poderiam ser negociadas por meio de acordo e convenção coletiva. Então, o parágrafo 1 deixou claro essa questão, lembrando que esse artigo ainda tem que evoluir de acordo com a jurisprudência do TST. Obrigado. Vamos lá, pessoal, com o último quadro do negociado sobre o legislado, agora com as últimas informações e alterações de extrema importância nas relações de trabalho. Vamos tratar do artigo 614, parágrafo 3º. Trouxe uma alteração importante. Vamos lá. Os acordos, pessoal, eram de no máximo 2 anos. E o que isso significa? Que, em razão disso, muitos sindicatos criavam cláusulas de ultratividade. O que são cláusulas de ultratividade? São cláusulas que estendem o valor dessas convenções e desses acordos até que outra convenção ou que outro acordo seja feito. Ou seja, até a confecção de outro acordo ou convenção, ela teria vigência normal. E agora, com a alteração do parágrafo 3º, nós continuamos com esse prazo de 2 anos e com a proibição da cláusula de ultratividade, que é muito comum nesses acordos. Tudo bem? Outra alteração importante, artigo 620 da CLT. Como que funciona hoje? Convenção coletiva prevalece sobre acordo, desde que mais favorável. Nós temos aí a aplicação do princípio da proteção. Quando temos 2 normas para o mesmo empregado, aplica-se a mais favorável, beleza? Como que vai ser agora? O acordo prevalece sobre a convenção sempre. Então essa palavra sempre é muito forte e acordo é muito mais próximo do empregado. Por quê? Vamos lembrar, quem que faz o acordo coletivo? O sindicato dos empregados diretamente com as empresas. Então essa negociação vai ser mais restrita. As convenções elas abrangem muitos empregados. Então nós temos uma autonomia grande nesses acordos e que tem um valor superior até mesmo às convenções. Tivemos uma inversão de valor aqui que vai mudar completamente as relações de trabalho. Beleza? E por fim, pessoal, temos um assunto aqui que nós já tratamos que fala sobre o hipersuficiente. Quem que é essa pessoa?
aquele que ganha 2 vezes superior ao teto do regime de previdência social, ou seja, R$ 11.062,62. O que a reforma trouxe? No artigo 444, parágrafo único, vamos lá, que aqueles dispositivos e aqueles incisos previstos no artigo 611-A da reforma trabalhista, eles poderão ser negociados diretamente com este empregado, através de um contrato de trabalho. Ou seja, temos que obedecer 2 requisitos. Esse empregado, além de receber o teto, acima do teto, ele tem também que ter nível superior. O que isso significa? Que a empresa irá tratar com a pessoa com conhecimento intelectual suficiente para negociar os direitos previstos no artigo 611-A, que são taxativos. Basta vocês lerem lá todos os incisos que vocês poderão entender o que será tratado. Obrigado.